Olá, super ouvintes do podcast Super Histórias. Hoje é o nosso terceiro episódio e nós estamos aqui com a nossa convidada Isis Sobreira. Isis, muito obrigada pela sua participação. É uma honra tê-la aqui conosco e eu tenho certeza que você vai ter muita história, muito causa para contar pra gente, né? Olá, gente. Jamila, eu que agradeço pelo convite e ter a oportunidade de contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Ah, que bom, Isis. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu tenho certeza que você tem muitos causos aí de empreendedorismo, não só disso, mas antes ainda da Tudo sua. faz parte do nosso crescimento profissional, né? Então, Exatamente. eu tenho um pouquinho de casos para contar. Mas me fala uma coisa aqui antes. Você é tímida ou não é? Ninguém acredita, mas eu era a criança mais tímida da escola. É mesmo? Não parece. Não parece, mas eu fui. E como é que você Mas perdeu essa timidez? quando eu comecei a trabalhar com vendas, precisei trabalhar e aí não tive outra escolha. Aham, Aprendi na prática a não ser tímida. muito bem. Então eu falo que hoje a gente vence esse desafio da timidez, porque se eu venci, qualquer pessoa consegue vencer. Ah, legal. Você falou que você era tímida na infância. E como que você era na infância? Como é que era a Isis criança? Bom, sou de Belo Horizonte, né? Nascida e criada lá. Vim para Viçosa, diferente de muitos que vêm para Viçosa para estudar. Eu vim porque eu casei. E já vai fazer 14 anos. Eu nem sabia para que lado ficava Viçosa. Nunca tinha ouvido falar? Ouvi falar por causa da universidade, mas assim, nada muito específico, não. E aí, então, eu conheci o Cássio, que na época ele estava fazendo mestrado em Belo Horizonte. Então, na época ele tinha acabado de formar, ia tentar o mestrado lá. E aí casei, vai fazer 14 anos já que eu tô em Viçosa. E essa mudança foi boa para você? O que você acha dessa Então, mudança? no início foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito sociável, muito família. E o Cássio já é uma pessoa mais tímida mesmo, né? E como ele não fez faculdade aqui, não fez o terceiro ano aqui, ele não tinha um ciclo de amizades em Viçosa e eu cheguei aqui bem perdida. E a família da minha mãe, assim, é muito unida, porque minha mãe é órfã de pai e mãe aos 16 anos e ela é a filha mais velha. Então, todos os meus tios mais novos já não tinham nem pai nem mãe. Então, isso foi ruim para muitos pontos, mas um ponto positivo que a gente tirou de lição é que a minha família é muito unida. Sua mãe é como se fosse a matriarca ali da Das casa. mulheres é a mais velha. Então, assim, e a família ficou muito unida, né? Assim, praticamente eu tenho primas que são irmãs, como se fossem minhas irmãs, e tenho tias que como se fossem minhas mães mesmo. Foi todo mundo criado ali, é todos um por todos, todos por um. Então, sair desse conforto da família. Eu estudei minha vida toda lá, fiz faculdade lá, fiz pós-graduação em Belo Horizonte e vim para cá começar uma vida nova. Conheci ninguém, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com pessoas. Então, nesse primeiro momento foi bem difícil. E hoje você conhece muita gente aqui em Viçosa? Mais do que o caso, muito mais. Hoje a Viçosa me deu muitas amizades. E mais perto da família do Cássio também, né? Que durante o namoro mais ele ficava lá do que eu aqui. Então, estreitei bem estar com a família dele também nesses 14 anos de casada. E virei filha da minha sogra. Que legal, isso é muito bom, né? É ótimo. Então, você falou que você formou lá em Belo Horizonte, fez graduação e pós, você formou em quê? Eu sou formada em letras, mas até a formatura eu nunca tinha dado aula. Então, assim, eu resolvi fazer letras, mas que adolescente, você não... não sei o que eu faço. A minha ideia era fazer jornalismo. Mas eu tinha uma amiga que a irmã dela fazia jornalismo, e ela falou assim, jornalismo em Belo Horizonte não tem muito futuro. Aí eu meio que me desanimei, porque adolescente, né, você não tá num período, assim, de muitas formações, assim, você fica bem... Confuso, né? Confusa. Aí eu achei assim, vou fazer letras, porque eu até pensei em fazer administração também, mas achava que era muito voltado para exatas, e não é o meu forte, exatas. Então, eu falei, vou fazer letras. Também nunca pensei em dar aula, mas fiz letras e trabalhava com vendas, trabalhei em banco,
Minha trajetória é bem extensa, assim, sabe? Comecei a trabalhar muito nova. Comecei a trabalhar no 2º ano do ensino médio. Então, diferentemente daquelas pessoas que começam a trabalhar só depois que faz a faculdade e termina. Então, lá no ensino médio eu já trabalhava. Você trabalhava com vendas nessa época? Nessa época eu entrei numa escolinha, porque eu sempre fui vaidosa. E meu pai e minha mãe são separados desde quando eu tinha 9 anos. Então, assim, financeiramente, quem mancava a família era minha mãe. Meu pai dava um apoio, mas não financeiro. Então, como eu era muito vaidosa, e somos 3 filhos, né? Eu tinha que manter as minhas vaidades. Aí eu comecei a trabalhar muito nova. Então, comecei a trabalhar numa escolinha, comecei a trabalhar o dia todo, estudava de manhã e eu mudei o curso para noturno. Quando eu mudei o curso para noturno, meu pai surtou. Falou, porque à noite ninguém estuda, enfim. Você não vai trabalhar o dia todo e estudar à noite, porque você tem que fazer faculdade, enfim. Aí ele conseguiu um emprego para mim numa escola da prefeitura de Belo Horizonte, que é para crianças especiais. Foi um emprego incrível. Assim, nossa, assim, até chute na bunda eu levava, assim, porque eu trabalhei com crianças especiais mesmo, sabe? Então, tinha vários níveis, né? Mais complexo e menos complexo. Mas foi uma experiência incrível e aí eu trabalhava só uma parte. Então, não deixei de estudar à noite, mas trabalhava só de manhã, não trabalhei mais o dia todo, para me dedicar um pouco aos estudos. O que você acha que você aprendeu com essa trajetória assim, nova, né, no trabalho, começar a trabalhar nova? O que você acha que isso trouxe de diferencial, de aprendizado para você? Eu aprendi muita coisa em todos os sentidos, né? Porque eu trabalhei com telemarketing. Com telemarketing foi você era daquelas de ligar para o pessoal para vender? Sim, e vendia muito? Passei bastante aperto nessa época, porque não é um emprego fácil. Não. Trabalhava numa empresa que era multinacional e ela prestava serviço de telemarketing para grandes empresas como Mercantil do Brasil, Fiat. E aí comecei a trabalhar nessa empresa como telemarketing logo depois que eu saí dessa escolinha, que o estágio acabou. E eu cheguei em uma época que eu fiquei tão cansada com o telemarketing, é tão estressante, que eu lembro que eu pegava o ônibus, assim, 7 horas da manhã, em Belo Horizonte, os ônibus, assim, gente saindo pela janela, 7 horas da manhã. E como era horário de verão, eu saía, tava escuro ainda, minha mãe ficava me olhando da varandinha, assim, da casa, até eu pegar o ônibus. Aí o ônibus estava vindo, quando o ônibus estava vindo na minha direção, minha vista começou a piscar, assim, eu falei assim, gente, não tô enxergando nada. Não aparecia o ônibus, eu não posso pegar um ônibus lotado desse jeito, passando mal, vou voltar. Quando eu estava quase chegando, voltando perto da minha casa, a minha mãe falou assim, o que foi? Esqueceu alguma coisa? Eu falei, não, mãe, tô passando mal. Quando eu falei isso, eu já caí dura no chão. Isso eu já tinha, assim, trabalhando uns 2 anos com telemarketing. Aí eu fui descobrir que era estresse. Eu não conseguia falar a frase que eu falava no telefone quando eu tava ligando para as pessoas, que você tem um script para seguir, né? Eu não conseguia falar isso. Travou, né? Foi um bloqueio. Assim, eu não conseguia falar. Só de falar eu arrepiava, assim. Aí eu falei assim, gente, telemarketing é uma coisa que não dá para durar mais de 2 anos, não. Mas foi mais uma experiência, toda a pressão, né? Que você tem que vender até tomate podre, se te dá, você tem que vender. Então, toda uma pressão é tudo um aprendizado. Sim, com certeza. E depois eu fui trabalhar com vendas pro Banco Real, que era Real Cartões. Trabalhei com venda pro American Express, que foi uma experiência fantástica. Todos os meus gerentes lá me ensinaram muito, foi assim... Foi um dos divisores de água trabalhando nessa empresa. Então, assim, trabalhei bastante até na época de faculdade, ainda trabalhava numa previdência privada também. Então, eu não dava aula. Eu fazia faculdade à noite, estava formando em letras, mas nunca tinha entrado numa sala de aula. Você nunca deu aula? Não, aí faltando 1 ano para casar, que eu fiquei noiva, falei, não tem Real Cartões, não tem banco em Viçosa para eu pedir transferência. Aí o Cássio falou assim, você é formada em letras, você vai ter que dar aula. Aí você deu aula aqui em Viçosa. Aí eu fiz pós-graduação na área de letras e comecei a dar aula em Belo Horizonte. Faltando 1 ano. Aí eu
pedi demissão do emprego. Na época eu estava até ganhando razoavelmente bem nessa previdência e do banco, né? E aí eu tive que pedir demissão para ter uma experiência, para não chegar em Viçosa sem experiência em dar aula. Uhum. Aí fui dar aula numa escola particular, lá em Belo Horizonte, no Santa Efigênia. Aí que começou a minha vida acadêmica, vamos dizer assim. Aí dei aula lá, foi bem legal. Foi uma experiência também incrível. Eu falo que eu tenho bem essa facilidade da mudança, sabe? Uma característica minha. Então, eu já peguei de tudo, você tá percebendo, né? Uhum. E eu teria até muitos detalhes para contar, mas assim, só resumindo, quando o Cássio me buscou na porta da escola, a gente já estava preparando todo o casamento, né? Que eu ia vir para Viçosa, que foi o último dia que eu dei aula na escola. Ele falou que ficou parecendo que eu era algum integrante do Beatles, assim. Eu dava aula pro 7º ano do ensino médio, do ensino fundamental. E aí ele me pegou no carro e as alunas vinham correndo atrás, assim, do carro, tipo, desesperada, porque não queria que eu saísse no colégio. Aí cheguei em Viçosa, não tinha nem ido pra lua de mel, a gente casou, resolvi casar aqui, porque minha família, par de pai é de Juiz de Fora, e minha família, par de mãe é de Belo Horizonte. Ficou meio termo, assim, aqui em cidade do interior, é muito mais fácil pra você organizar casamento, enfim. Aí, estávamos no cartório, eu fiquei sabendo de uma vaga numa escola em Belo Horizonte, aqui em Viçosa, e eu fui fazer o teste. Fiz o teste, passei, eles ligaram pro colégio para pedir referência, como eu tinha agradado as minhas alunas lá. Elas gostavam, deu boa referência. Aí contaram que fizeram até carro de som para despedida de mim e tudo. Aí eu fiquei com crédito aqui e comecei a dar aula. Dei aula bastante tempo, até ter problema nas cordas vocais. Toda sexta-feira eu ficava rouca. Dei aula para cursinho, pré-coluna aqui em Viçosa. Dava aula para o ensino fundamental, ensino médio. Dava aula de manhã, de tarde, à noite. E o Cássio começou a colocar aquela pulguinha atrás da orelha. Você devia trabalhar para você. Eu acho que você tem perfil de trabalhar para você mesmo. E ele sempre foi uma pessoa assim, ele gosta de viajar em baixa temporada, a gente não tinha filhos ainda, né? Ele não gosta de muita muvuca, e aí professor tem férias só em alta temporada. Aí ele começou a ver, até que nasceu a minha filha mais velha, a Rafaela, hoje tem 10 anos. E eu ficava rouca, tive que fazer uma cirurgia nas cordas vocais, fiquei 1 mês sem poder conversar. E aí comecei a diminuir o ritmo até a gente começar a nossa trajetória de buscar uma franquia. A princípio, a gente queria uma franquia porque eu não tinha know-how de empreender, né? Então, vamos buscar uma franquia. Então, eu busquei tudo enquanto é tipo de franquia que você possa imaginar. Mas você tinha preferência para algum setor? A primeira franquia que nós olhamos foi a Cacau Show. Aí, a Cacau Show tinha em Viçosa mais de 3 pessoas interessadas nessa franquia. E assim, ela tem todo um perfil, assim, para ser franqueada Cacau Show na época, não sei se mudou. Mas você tinha que escolher um ponto que era perto da Boticário, que a Boticário já traçou todos os melhores pontos da cidade. E, enfim, aí eu fiquei, naquela época, assim, eu acho que a economia estava bem aquecida. Viçosa, para você pegar um aluguel ou pegar um ponto, você tinha que pagar luva para isso. Vocês lembram dessa época? Então era tipo 40 mil de luva para a pessoa passar seu ponto. Nossa. E eu ficava indo de calçadão a calçadão em Viçosa, em todas as lojas, perguntando: você quer passar o ponto? Quanto você quer de luva? Até achar um que dava. Nossa. Aí até que eu vi uma loja que ia sair na PH Rolfes, e aí o meu sogro conhece o dono da loja e falou. Aí ele falou assim: minha sobrinha vai abrir uma franquia lá. Se não der certo, se a franquia não aprovar, eu passo o ponto pra você. Só que a sobrinha deles também tava olhando a Cacau Show, né? Que eu sabia que tinha várias pessoas só. Aí depois disso eu olhei clínica de estética emagreci, que chamava. Emagrecento também olhei empada, clínica. Eu fiquei um dia inteiro numa loja de empada na Savassi, em Belo Horizonte, que era uma franquia dentro do negócio fazendo empada lá, porque eu pensei em abrir uma franquia de empada aqui para estudante. E o Cássio: você vai fazer empada? Eu falei: eu boto aquele chapéuzinho lá e faço empada se precisar. E aí começamos a olhar isso. Aí nessa procura, conversando com os amigos, né? Aí eu já tinha conhecido a Vanessa, porque a Vanessa também é dentista, né? E ela formou em Juiz de Fora também, conhecia meu marido. E ela sabia que eu estava querendo
empreender. E ela também estava querendo não ficar só por conta do consultório. E aí ela começou a fazer o tratamento de depilação prolongada, né, duradoura, definitiva, na Não Mais Pelo em Juiz de Fora, porque ela é de lá. Uhum. E aí foi quando ela me chamou, falou assim, eu tenho uma franquia em Juiz de Fora que eu acho que vai dar certo aqui. Aí foi eu ligar para todas as Não Mais Pelos de Minas Gerais para saber informação, enfim. Aí começou a nossa jornada que vai há 10 anos já isso, né? Então tem 10 anos que vocês abriram a Não Mais Pelo. Agora não mais pelo, né? Não mais pelo. Mas vai fazer 10 anos que a gente abriu isso, que eu parei de lecionar e comecei a empreender. E como que ela virou Depila Mais? Conta essa história pra gente. Então, eu falo já... O que você aprendeu nessa vida, assim, já pensando, assim, em tudo? Eu acho que você não consegue empreender hoje em dia, você superar desafios. A crise vai acontecer, sabe? É crise econômica, é crise setorial, é crise de concorrência. Só não pode ter na sua vida a crise de competência. Você tem que ser competente naquilo que você tem, mas a crise vai acontecer. Então, já falando sobre essa questão da mudança da franquia, quando a gente achou assim, estava tudo super tranquilo na nossa vida, já tinha o know-how da franquia, fazia parte do comitê gestor da franquia, enfim, estava tudo ótimo, a gente estava como referência da franquia em Minas Gerais. A gente tem assim, cai uma bomba no nosso colo falando que a Não Mais Velo, a franquia espanhola, com a Não Mais Pelo Brasil, romperam. E isso ia mudar tudo da água para o vinho, assim. Essa reunião eu fui sem a Vanessa na época, ela tinha algum compromisso. E assim, quando eu cheguei e contei para ela, ela ficou meio que sem acreditar. A gente tinha reformado o ponto que a gente estava. Enfim. Gastou, investimos. Né? E aquilo deixou a gente meio que sem rumo num primeiro momento. E foram muitas reuniões com advogado, foram muitos encontros com franqueados, foi uma luta esse período. A gente tinha pagado renovação de franquia por 5 anos. Nossa. E o contrato foi rompido com 2 anos e a gente estava praticamente a ver navio, assim, com o técnico era da franquia. Então, assim, as máquinas precisam de manutenção, né? Todo o marketing vinha da franquia. Enfim, foi tudo por água abaixo, assim, num dia para o outro, assim, o nosso mundo virou do avesso. Aí vem aquela crise, né? No primeiro momento vem aquela insegurança, né? Graças a Deus, depois que a gente piou de cabeça aí no empreendedorismo, fiz o Empretec, fiz vários cursos que me deu uma base para aguentar essas crises que faz parte da vida. Hoje eu já penso assim, a Rafaela vai entrar na adolescência. Você já viu pai e filho que não tem nenhuma crise na adolescência? Tem. Então eu já tenho que me preparar de antemão. Então eu já vou ali ter um relacionamento com ela de confiança, de carinho, de amizade, de respeito, né? Para quando chegar essa crise, eu já tá me preparada. Hoje eu penso assim. Uhum. Você se prepara antes, porque você sabe que vai acontecer. É inevitável, né? É inevitável, exatamente. E aí foi até vários franqueados montaram uma própria franquia. Então eu achei que ia ser muito cacique para pouco índio e resolvi não juntar com eles, sabe? Eu e Vanessa resolvemos seguir carreira solo. E assim, foi a melhor coisa que aconteceu. Então assim, depois da tempestade, valeu a pena. Foi muito melhor. Bacana. E tem alguma coisa que você não faria nessa trajetória aí do empreendedorismo? Não, hoje, apesar de todo o aprendizado que eu tive com a franquia, né? Hoje eu não voltaria para uma franquia. Eu acho que o empresário ele tem que ter uma certa autonomia. E essas franquias hoje em dia, elas querem só vender. E a gente agora, nós, carreira solo, a gente quer um relacionamento com o cliente. A gente não quer só bater metas. Então, a franquia hoje em dia, várias franquias da área de depilação, você entra no Reclame Aqui, tem um monte de reclamação, porque eles vendeu ali para o cliente e cada cliente é único, né? Cada
Cada pele é única, cada espessura do pelo, cor da pele, cor do pelo é única. Eles não querem saber se o seu resultado tá legal, se você tá gostando. Não querem saber. Eles querem, depois que vender o tratamento, você é só mais um cliente. E agora não, a gente tem esse relacionamento. A gente tem um relacionamento com o cliente. A gente tá ali sempre perguntando o que o cliente está achando, sempre ouvindo o nosso cliente. Então, a gente tem mais autonomia. Tanto que a gente trabalhava só com uma tecnologia na época da franquia e hoje a gente trabalha com uma outra tecnologia. Então, a gente trabalha com laser, com a luz pulsada. O nosso laser tem os 3 comprimentos de ondas de laser mais conhecidos do mercado hoje em dia e a gente ainda pensa futuramente em trazer novas tecnologias. Talvez até um novo tipo de laser, né, para dar mais garantia ainda para esse investimento do nosso cliente, uma vez que cada pessoa é única. Então, aí, fez o teste com um, não deu. A gente tem cliente, já fez, assim, 7 sessões de laser em outro lugar e veio pra gente querendo o nosso laser para ver se dava resultado. Não deu e foi pra luz pulsada e assim vice-versa. Então, ele tem essas possibilidades e a gente acompanha cada caso um por um, sabe? A gente está sempre ali dando esse feedback, o retorno pro cliente, sempre buscando ouvi-lo. Então, esse é o grande diferencial. Então, acho que voltar para a franquia é uma coisa que eu não faria mais. Aí é a dica aí para quem tá ouvindo, viu, gente, esse podcast. Franquia tem que pensar bem, se você tem quer... as vantagens, né, como tudo, mas tem as desvantagens também. Se você quer autonomia, né? Autonomia já é mais difícil. É isso que você falou aí, é verdade, do atendimento da Depilar Mais. Eu sou prova, porque eu estou fazendo o tratamento verdade, lá, e estou gostando muito, atendimento muito bom. Não podia deixar de falar aqui. Obrigada, eu fico muito feliz com o resultados muito bons, rápidos. E atendimento das meninas muito bom, muito bom. Eu fico super satisfeita com isso, porque é isso que é o mais importante pra gente. Com certeza. Então, você sempre teve essa veia empreendedora, e você teve exemplos na família de empreendedorismo? Você sempre quis ser empreendedora? Conta pra gente. Não. Apesar de eu ter me encontrado bem nessa área, mas eu falo que eu tenho uma facilidade de adaptar a mudanças, né? Então, sempre trabalhei com diversas empresas completamente diferentes e também na hora de empreender me adaptei. A minha família é toda de funcionalismo público, então tenho até tios empresários, assim, mas são distantes. Minha família mais próxima, todos são funcionários públicos. Então, eu sempre teve essa visão de fazer concurso para ter uma certa estabilidade. Então, nunca tive esse exemplo, incentivo em casa, não. E você acha que existe estabilidade? Não, eu acredito que não tem estabilidade. Hoje em dia, nem no setor público, porque a gente nem imaginava que ia passar por uma pandemia. E imagina se tiver alguma reforma, alguma coisa no governo, né? Seja ele estadual, federal, a estabilidade também não existe. Ou se o Estado quebra, não paga um funcionário público. Então, eu acho que estabilidade não existe. Nem para funcionário público, nem para empreendedor. O empreendedor também não tem essa estabilidade, né? Tem que estar sempre inovando, buscando, porque, conforme eu falei, existe vários tipos de crise, você tem que estar preparado para isso. Legal, também concordo com isso, muito bom. Isis, como que é ser sócia da Vanessa? Porque a gente sabe que nem toda a sociedade é tranquila, né? É difícil a gente achar uma pessoa que complemente, que dê certo ali o negócio. Como é que é com a Vanessa? Então, quando ela me chamou para ser sócia, eu aceitei, ninguém acreditava que fosse dar certo, porque falava que a gente era muito diferente uma da outra. Mas, na verdade, depois que você começa a estudar empreendedorismo, você fica sabendo que você tem que buscar para ser sócio quem tem habilidades diferentes da sua mesmo. E é isso que a gente faz e dá certo. Porque a Vanessa tem habilidades que me faltam e eu tenho habilidades que faltam a ela. Então, a gente se completa. E isso é muito importante. O mais importante é que, apesar da gente ser com habilidades diferentes, a gente tem objetivos iguais e metas iguais. Então, na hora que é o essencial ali, a gente é parecido. Então, eu brinco que é igual um casamento mesmo. Sim. Né? Que eu e meu marido são completamente diferentes em gosto e em várias coisas. E a Vanessa também é completamente diferente, mas a gente se completa ali. Então, nesses 9 anos juntas, a gente, assim, discordou, foi uma vez apenas. O resto tudo foi
harmonia 100%. É a questão de ser diferente, você tem a questão de respeitar também a opinião do outro, Isso. respeitar o que o outro também tem a competência que você não tem, né? Então, Saber assim, a gente escutar. escuta uma outra, cede né? Quando uma ou outra fala, a gente é 99% positivo Ah, legal, muito como bom. sócias. Como é que é trabalhar com mulheres? Porque além de ser só mulheres lá trabalhando na Depila Mais, o seu público maior, grande maioria é de mulheres, né? Não tem como negar. Tem o quê? 90% mais ou menos de Não, hoje em mulheres? dia os homens também estão procurando bastante a depilação, sabe? Pessoas que fazem triatlos, triatletas, procuram muito fazer peito, costa, abdômen, barba. Então, talvez aí uns 70-30. Ah, sim. E como é que você lidar Mas com isso? a gente só tem funcionárias mulheres, né? Desde quando a gente inaugurou, que as pessoas ficam mais à vontade, tanto, né? Ambos os lados. Eu acho que é um aprendizado constante. Eu acho que não é por ser mulher, eu acho que independente da pessoa, é um aprendizado constante, sabe? As pessoas, independente do sexo, elas são muito únicas. Então, tem diferentes tipos de pessoas, de perfis. Então, é um aprendizado estar ali, independente se for homem ou mulher, se for o cliente homem ou mulher, ou se for as funcionárias, né? Que são todas mulheres, sempre foram mulheres. Assim, teve até um caso engraçado de uma funcionária que fugiu com o amante dela no meio do expediente. Já passei por isso Sério? também. Fugiu e não voltou mais? Como Fugiu e assim? não voltou mais. Que isso? Eu tive que botar no jornal. Desapareceu. Porque você não pode demitir por justa causa antes de 30 dias. São as leis do Brasil, né? E eu tive que esperar 30 dias botando no jornal pra pessoa aparecer. Ela não apareceu. Então, assim, tem uns casos assim. Tem um caso de uma, não deu certo com a outra. Às vezes tá num período mais crítico, né? Mais conturbado, mas no modo geral a gente tem um fácil relacionamento, é muito bom, muito tranquilo. E você acha que é tranquilo essa questão de liderar as meninas? Você lá é uma líder, né? Você tá ali o tempo todo com Eu tenho elas. aprendido. Fácil não é não, sabe? Uhum. Eu sempre me coloco no lugar delas, porque a vida toda eu fui funcionária. Sim. Então, às vezes eu tenho que ver um pouco esse empresarial. Na verdade, eu tenho que pensar em ficar no estratégico, não no operacional, né? E não ali no gerencial, mas tem hora que eu não fico. Eu sento na recepção mesmo para atender. Então, eu fico atendendo a recepção, respondendo o WhatsApp, fico ali no dia a dia mesmo. Não tem jeito de fugir, né? Não tem jeito de fugir. Eu tô no aprendizado, Tô no processo de aprender. Acho que ainda a gente tem muito para aprender para gestão. Uhum. E como é que é a sua rotina, Isis? Assim, você pratica atividade física? Você tem algum hobby? O que você gosta de fazer? Não posso dizer assim que eu tenho um hobby, não, sabe? Se for falar, eu gosto de viajar. O meu marido brinca que eu não posso tomar uma taça de vinho, que se me chamar para ir para o Afeganistão, eu tô aceitando. Eu gosto bem de marcar uma viagem, sabe? Mas no dia a dia eu fico às manhãs por conta das crianças, mas sempre trabalhando online, né? Tô ali online, em contato sempre com as meninas lá na clínica, mas não tô lá às vezes fisicamente. Na parte da manhã eu fico por conta de levar e buscar menino na natação, levar e buscar menino, né, nas atividades extras escolares deles. E à tarde eu tô na Depila Mais. A maioria das vezes faço academia. Eu malho quase todos os dias, ou ando de bicicleta, ou vou correr na universidade, mas certinho, academia, toda segunda, quarta e sexta, 7 às 8, eu tô na academia. Muito bem. 7 às 8 da manhã. Não é fácil, né? Manter essa rotina de mãe, empresária e tudo mais, né? O metabolismo vai diminuindo com a idade, então se você não fizer atividade física, o negócio vai por água abaixo. É verdade. Piora tudo, né? Piora tudo. Então, Isis, nos últimos meses, o que você acha que teve mais aprendizado? Nos últimos meses, assim, a gente passou por uma crise aí de pandemia, né? E não só pandemia, mas o que você aprendeu aí que você pode contar de reflexão aí para as pessoas? Nesses últimos meses, até mesmo por conta da pandemia, né, que a gente não pode deixar de citar, que foi um divisor de água na vida de muita gente, né? Pegou todo mundo assim de surpresa. Quem imaginava que a gente ia passar por isso uma vez na vida? Não imaginava. Acho que eu aprendi a gente não consegue dominar
tudo. A gente domina, a gente não consegue dominar pessoas, a gente domina os resultados, mas a gente não domina as pessoas, sabe? E essa questão de crise também. Se a sua empresa tem que estar preparada para qualquer coisa, qualquer obstáculo, sim. Porque aí uma empresa sólida vai passar por todas as crises de forma segura, né? No meio da pandemia, eu assim, desesperada, porque eu tinha acabado de sair da franquia, né? Foi logo 6 meses depois. 6 anos no mesmo ponto, todo mundo conhecia gente na cidade naquele ponto. E o dono do imóvel queria aumentar o aluguel em plena pandemia, na hora que estava todo mundo baixando, porque estava todo mundo de porta fechada, baixando o valor do aluguel. Então, no meio da pandemia, eu tive que mudar de ponto, fazer uma reforma. Então, eu aprendi que a gente tem que se preparar para os obstáculos, mas que eles vão acontecer. Você tem que estar preparada. A gente não consegue dominar e nem dar conta de planejar tudo, nem tudo é do jeito que a gente quer. Eu gosto das coisas bem certinhas, assim, sabe? E eu aprendi que não adianta eu ficar querendo que aconteça do meu jeito. Porque uma hora a gente é pega de surpresa. Sim, e sempre acontece. E foi outra coisa que foi um mal que veio para bem. Hoje a clínica é muito maior, o ponto é tão bom quanto. Foi assim, na hora, um choque ter que sair daquele ponto, que não tinha nem um ano que eu tinha reformado por causa da franquia. 6 meses depois você tá reformando outro ponto. Gastando, mas foi bom, né? Mas foi um mal que veio para bem também. Legal. E Isis, quem que você assim, está sempre do seu lado, uma pessoa que está ali com você, não sai do seu lado, está se incentivando você? Quem é essa pessoa na sua vida? O meu marido, Cássio, né? Ele tá ali sempre, às vezes me amolando um pouco, né? Apurrinhando as não ideias. Tem jeito, mas... né? Marido tem isso mesmo, né, Danilo? Danilo tá ali vendo. Se não for, não é marido. Mas ele, ao mesmo tempo, é o grande incentivador, sabe? Mas, assim, eu sou uma pessoa que... Eu tenho muitos amigos. Desde a época de adolescência, eu não perdi o vínculo mesmo vindo para Viçosa. Viçosa me deu grandes amigos. Então, assim... Eu tô sempre ali conversando com muitos amigos. A minha mãe e a minha irmã são, assim, grandes ouvintes também. Então, assim, o primeiro é o Cássio, que tá ali dia a dia comigo, mas eu não posso reclamar. Eu tenho bons amigos ali. Muitas pessoas, né? São ao muitas. seu lado. Exatamente. E quem que você tem muita gratidão, assim, que te ajudou na sua vida? A gratidão... Eu tenho para todas essas pessoas. Eu tenho gratidão por tudo que eu vivi até hoje, bons e maus momentos, porque você tem que olhar o lado positivo até nos momentos difíceis. Mas, assim, a primeira é gratidão a Deus. Sou uma pessoa tenho muita fé. Então, assim, para mim é gratidão a Deus. Tudo que eu passei, até as provações, eu acho que eu tenho que ser grata a Deus por tudo isso que eu estou vivendo, porque Ele que me deu essa oportunidade. Legal. Mas eu assim, agradeço a todo mundo que contribuiu um pouco com a minha formação até hoje, né? E todos que vão vir daqui para frente também. Falando em futuro, o que você espera aí do futuro para você, sua família, para Depila Mais? Para mim e para minha família, o que eu quero, se fosse para falar assim, nem na verdade o que eu espero, o que eu queria mesmo era só saúde e paz. Assim, tá bem ali no nosso dia a dia, tranquilo, com os meus filhos, marido, minha mãe, enfim. Agora, para a clínica, a gente tem, assim, projetos, não são agora, mas de trazer mais ainda uma depilação exclusiva, talvez um laser de LED, um laser diferente do que a gente tem hoje, e talvez outras tecnologias corporais também. Então, a gente tem essa intenção de crescer no oferecimento de serviços. E aí ainda a longo prazo isso daí. Ainda é um projeto a médio e a longo prazo. Com certeza vai acontecer. Pelo que Amém. eu já conheço vocês, eu tenho certeza disso. Então, Isis, nós estamos finalizando aqui nossa conversa. Queria que você desse um conselho para quem quer iniciar num empreendedorismo aí, especificamente na área de estética, que é o seu ramo. O que você dá de conselho para as pessoas? Meu conselho é ter persistência e estudar sempre, porque, como eu falei, crises vão existir, mas a crise de competência você não pode deixar pegar o seu negócio, né? Então,
Tem que estar sempre estudando, atualizando e ter persistência, não pode desistir no primeiro desafio. Muito Porque bem, desafios vão vir, com certeza. inevitavelmente. Isis, para fechar, você consegue resumir você em uma frase? Ou é difícil demais isso? Assim, é difícil, porque a gente nunca parou para pensar isso, né? Eu poderia falar várias frases de efeito, tipo, sucesso é uma decisão, do Conrado Adolfo. Mas essa é dele. Mas assim, para me resumir assim, bem simples mesmo, a Isis é fé, alegria e gratidão. Tá Porque eu ótimo. acho que é isso mesmo que eu sou. Muito bem, isso aí. Quer dar mais alguma palavrinha para as pessoas? Eu Alguma queria mensagem final? agradecer você, ao Danilo, a toda a equipe, por esse convite, porque é muito legal a gente poder contar um pouco da nossa história, né? Porque às vezes a pessoa vê a gente ali no dia a dia, mas não vê o tanto que a gente percorreu, né? Na verdade, não é nem o importante é onde você está hoje, o importante é de onde você saiu e onde você chegou. Então é muito legal isso, né? Exatamente. Essa é uma oportunidade única. Eu quero agradecer. Que bom que Foi você muito bom gostou. estar aqui. Que bom que você gostou. E é esse mesmo o propósito do podcast Super Histórias. O próprio nome já diz que são super histórias de pessoas que a gente conhece, mas não conhece a história. Então a pessoa vem aqui e conta um pouco da sua história, os casos, coisas da família, parte pessoal. E isso ajuda a inspirar as pessoas, né? A gente acaba ouvindo, a gente ouve coisas assim muito legais, se conecta mais com as pessoas. Não é só a Isis mais dona da Depilar Mais, é a Isis aqui que a gente conheceu, essa pessoa alegre, empreendedora, comunicativa, mãe, esposa, empresária. Eu tenho dois filhos que eu esqueci de falar. Falei da Rafaela quando nasceu, mas não falei do Henrique, né? Pois é. Rafaela tem 10, Henrique tem 5 anos. São as grandes razões da minha vida. Isso aí. Muito bem, Isis. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais da sua história. E, pessoal, obrigada aí pela presença. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.